eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Como objetivo específico, para ajudar a gente a concluir esse objetivo geral, a chegar a uma conclusão plausível no objetivo geral, nós analisamos através das publicações no Facebook do atual presidente do Brasil, que tipo de estado emocional as notícias falsas publicaram por ele criaram em seus eleitores, e que estado emocional primário gerou em seu eleitorado para reviravolta nas estatísticas durante a sua campanha, a partir do atentado sofrido em Juiz de Fora. Para quem não sabe, Bolsonaro sofreu um atentado político durante a sua campanha política na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, e a partir daí não participou mais dos debates, não participou de mais eventos políticos que se relacionavam com os outros candidatos. E, a partir daí, também, o número de pessoas que começaram a apoiar a sua candidatura, a dar número ao seu processo eleitoral, foi muito grande. Então, a gente tentou entender um pouco qual foi o impacto desse atentado sofrido na cidade de Juiz de Fora para fazer com que a população mudasse o seu voto, levando em consideração que a população brasileira é uma população extremamente, em sua maioria, religiosa. O desenho metodológico dessa pesquisa, inicialmente, foi uma pesquisa qualitativa, teve um desenho metodológico a partir das revisões bibliográficas sobre o tema notícias falsas, pós-verdade e desinformação. Nesse capítulo, nessa parte dessa revisão bibliográfica, a gente tentou ser mais específico no tema das fake news, só que não de uma maneira local do Brasil, mas de uma maneira geral, de como surgiu, de como o presidente Trump utilizou isso em sua campanha. A gente utiliza muito um comparativo entre Brasil e Estados Unidos nesse sentido, sobre a era das fake news. Fizemos uma análise do Facebook, ou seja, como foi a comunicação e o discurso de Bolsonaro com o seu eleitorado, por meio de suas publicações e transmissões ao vivo, porque um dado importante é que, não participando dos debates políticos em 2018, Bolsonaro utilizava o seu espaço na rede social Facebook para falar com seus eleitores. E esse foi um caso muito interessante, porque Bolsonaro não foi o primeiro presidente a utilizar as redes sociais, mas conseguiu alcançar números inalcançáveis por qualquer outra pessoa no planeta, em relação ao uso das redes sociais para se fazer uma campanha política. Para essa análise, nós analisamos 75 publicações de Jair Bolsonaro no Facebook durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2018, para a gente conseguir gerar uma tabela onde a gente consiga entender o estado emocional criado, que tipo de fake news era lançada, o porquê, qual o público que aquela notícia queria alcançar. A partir dessas 75 publicações analisadas no Facebook do Bolsonaro, nós conseguimos separar 4 termos que foi muito importante para a gente fazer uma busca na plataforma Google Trends entre os meses de janeiro de 2018, que é onde começa o ano eleitoral no Brasil, o ano de eleição, o ano de campanha política, e outubro de 2018. Oficialmente, as campanhas, elas começam para meados de agosto, começou meados de agosto. Então, a plataforma Google Trends, ela nos permite saber como as pessoas estão buscando esses termos separados, essas 4 palavras separadas, num período de tempo que você também pode decidir. No meu caso, eu decidi entre janeiro de 2018 e outubro, para comparar um pouco os gráficos sobre essas buscas na plataforma. O trabalho, como ele foi um trabalho publicado e apresentado na Espanha, em espanhol, o meu marco teórico dessa dissertação, ele conteve alguns capítulos que foram muito importantes para que a banca pudesse entender um pouco da trajetória política do Brasil e para que as pessoas que estivessem presentes também pudessem entender como se sucedeu o clima político no Brasil durante as campanhas, porque se eu simplesmente falasse antipetista ou antibolsonarismo, talvez ficaria um pouco solto. Então, a estrutura desse trabalho, ele começa com um capítulo de notícias falsas e pós-verdade no século XXI, e dentro desse capítulo, a gente tem o capítulo de desinformação, notícias falsas e desinformações, robôs e rede social. É importante a gente trazer essa questão da pós-verdade,
porque o termo ele é usado para situações em que os fatos objetivos são ignorados dentro da argumentação. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma nota de imprensa ou através de algum jornal que seria uma verdade alternativa, ou seja, uma verdade que não é comprovada, uma verdade que vai contra, uma fala que vai contra uma verdade superior, se é que existe uma verdade superior. Então, nós estruturamos esse capítulo com notícias falsas e desinformação e um capítulo seguinte com robôs e rede social, para conseguir entender um pouco. Eu não me aprofundei muito na questão de como funciona os dados manipulados, para que você consiga receber uma informação em massa através das suas redes sociais, e como esses robôs agem. Mas eu achei importante trazer essa discussão também, porque com o avanço da tecnologia, a disseminação de notícias falsas, principalmente pelas redes sociais, ela cresceu muito. Então, esse capítulo se fez necessário extremamente por isso, por essa explicação. Um segundo momento desse marco teórico, eu tentei estruturar um pouco do Brasil, democracia e desinformação. Por que eu destaquei esse desinformação? Porque é como a informação está sendo tratada no Brasil, principalmente durante o processo político brasileiro de 2018. Por isso esse desinformação. As pessoas estão se informando ou se desinformando? E para conseguir entender como se deu esse processo, como o Brasil chegou nesse clima político atual, eu fiz um percurso histórico da democracia brasileira a partir da Constituição Federal de 88, explicando que é a Constituição que mais nos dá direitos sociais, que vem de uma discussão muito profunda, porque o Brasil vem de um período de ditadura militar muito forte de 20 anos. Então, foi um marco muito importante para o processo de redemocratização do Brasil, dizendo grosso modo. E para poder entender esse percurso histórico da democracia brasileira e o discurso antipetista instaurado por Bolsonaro, um outro capítulo desse trabalho, ele fala um pouco sobre os 14 anos do Partido dos Trabalhadores no poder. Por quê? Porque durante o processo de eleição no Brasil, o discurso de Jair Bolsonaro ia muito contra o partido da oposição. Ao invés de falar sobre questões do seu plano de governo, ao invés de falar do seu plano de governo, sobre soluções que ele poderia trazer para melhorar o processo democrático brasileiro, para dar acesso às pessoas à universidade, para dar autonomia às universidades, coisas que não vêm acontecendo atualmente. O seu discurso é totalmente voltado para a gestão dos últimos anos do Brasil, que se deu com o ex-presidente Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff. E, por fim, a gente finaliza esse marco teórico com a ascensão de Bolsonaro e o clima antipetista, ou seja, como ele instaura esse clima antipetista no país, principalmente após o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí é outro ponto muito importante nesse trabalho, que eu trago um pouco sobre o processo de destituição, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, considerado no Brasil como um golpe de Estado, uma vez que não é configurado crime de responsabilidade o que a Dilma fez. Então, essa é uma discussão muito atual no Brasil também. E quando Bolsonaro aclama um ditador, o general Brilhante Ustra, como terror de Dilma Rousseff, durante o seu processo de impeachment, faz com que esse clima antipetista se instaure de uma maneira já não é mais uma maneira falada, é uma maneira pesada, uma maneira de que agora nós estamos falando de um sentimento maior, um ódio maior, porque o general Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um dos torturadores de Dilma Rousseff durante o seu processo de ditadura militar no Brasil, quando ela foi julgada. Então, esse capítulo está estruturado, essa parte do marco teórico, ela está bem estruturada para que as pessoas, para que a banca que valeu, para que as pessoas fora do Brasil, que não entendem um pouco do contexto político brasileiro, consigam entender como a gente chegou nesse estado atual, como o Brasil se polarizou de uma maneira tão grande, onde um presidente de extrema direita, um presidente negacionista, um presidente que nega uma pandemia mundial, que elevou o Brasil a um dos maiores números do caos instaurado pelo Covid-19. Nós já somos um dos países que mais teve parte da sua população morta pelo Covid-19 e que mais foi infectada também. E infelizmente, os números só crescem. O Brasil já chegou a mais de um ano desde que começou a pandemia no mundo e hoje nós temos mais de 3.200 casos
de mortes por dia. Então, isso se dá muito, isso é o reflexo, esse é o reflexo, e nós conseguimos chegar nessa conclusão do trabalho. O reflexo do Brasil hoje é o reflexo da campanha política de Bolsonaro, uma vez que não foi implementado planos para poder fazer com que o Brasil desenvolva economicamente, desenvolva através da educação, da saúde, para que a gente esteja preparado para o momento atual. Infelizmente, uma campanha política baseada em fake news, em desinformação e muito achismo. Seguindo, para ilustrar um pouco dos números de Jair Bolsonaro nas redes sociais, levando em consideração que a rede social analisada foi a rede social Facebook, Bolsonaro possui no Facebook 13 milhões de seguidores, esse dado é um dado de 2020, quando eu fiz a pesquisa. No YouTube ele tem 3 milhões de seguidores, no Instagram mais de 17 milhões e no Twitter mais de 6 milhões, ou seja, ele soma um total de 40 milhões aproximadamente de seguidores em todas as suas redes sociais. Parecer muito importante, um dado muito importante é que se a gente levar em consideração um jornal centenário brasileiro, ele não chega nem à metade de seguidores no Facebook, por exemplo, do que o número de Bolsonaro. Se a gente levar em consideração os jornais mundiais, como o El País, como a BBC News, os dois países juntos quase não chegam à metade dos números de seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Ou seja, como as pessoas estão se informando? Se um político ele tem 3 vezes mais seguidores do que uma rede, do que um jornal renomado, conceituado no mundo todo, que traz informações verídicas, como a população brasileira está se informando? Como, a partir de dados de um presidente, de um candidato, dados inverídicos ou dados improváveis, como que a população vem fazendo para que o seu voto é dado de maneira clara, objetiva, para resolver um problema do país, não simplesmente por uma rincha política. Então, analisando a rede social Facebook do Bolsonaro, nós conseguimos separar 75 publicações. Essas 75 publicações elas foram analisadas uma por uma dentro do trabalho, a partir da análise do discurso do presidente Jair Bolsonaro, e nós separamos 4 termos analisados nas tendências da plataforma Google Trends. Ou seja, dentro das... Deixa eu só ver o que estão falando no chat. Se acha alguma coisa para mim. 4 termos analisados. Então, esses termos não são termos soltos. Haddad kit gay, que eu também vou explicar um pouquinho, ideologia de gênero, posse de arma e fraude nas urnas, são palavras que foram mais utilizadas por Bolsonaro durante a sua campanha política e que estão dentre essas 75 publicações analisadas no Facebook. Então, vamos começar pela fake news, porque isso foi uma fake news comprovada. O Ministério da Justiça determinou que Bolsonaro retirasse da rede social Facebook, de qualquer outra rede social, a comparação de que Haddad, ou a afirmação de que Haddad criou o kit gay. Para as pessoas que não entendem, o kit gay seria, de uma maneira muito rápida, um livro que seria distribuído nas escolas, onde ensinaria as crianças a fazerem sexo ou a decidirem o que elas querem ser em relação ao gênero. Se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer gostar de homem, se quer gostar de mulher. Esse livro ele nunca existiu, existiu um projeto piloto para um outro material que não tem nada a ver com essa questão de kit gay. Essa fake news ela foi lançada por Bolsonaro e no último dia, no penúltimo dia, antes do segundo turno das eleições, ele joga essa fake news novamente, falando que Haddad é o pai do kit gay, e essa é uma informação que eu trago dentro da dissertação também, relacionando o Haddad, e ele, numa entrevista em rede nacional, ele traz o livro e fala que o Haddad criou sim esse kit gay, sendo que na verdade não existe e isso é uma fake news comprovada. Outra questão seria a ideologia de gênero, porque muito se fala em ideologia de gênero no Brasil, mas pouco se entende sobre ideologia de gênero no Brasil, levando em consideração que o país ele possui a maioria da sua população religiosa, ou seja, ele utiliza esse termo para falar sobre casos polêmicos, como aborto, como sexualidade, como igualdade, para fazer de uma maneira distorcida, para trazer esse tema de uma maneira totalmente distorcida dentro da sua campanha política. Seguindo, a gente tem posse de arma, que foi um discurso muito forte por Bolsonaro falando sobre a questão da segurança no Brasil. A gente sabe que o Brasil
infelizmente, é um país muito, muito perigoso, é uma insegurança muito forte, mas não só no Brasil, isso perpassa por todos os países praticamente da América Latina. E, por fim, a fraude nas urnas, onde aqui ele utiliza o termo que a gente explicou lá em cima sobre a pós-verdade, que é a minha verdade. Tem uma publicação analisada que ele fala: eu comprovei que as urnas podem ser fraudadas. Então ele pede para os seus eleitores que levem celulares ou equipamentos eletrônicos e gravem o momento do voto. Só que a gente é importante lembrar que isso são atos antidemocráticos, ou seja, é proibido por lei levar qualquer tipo de material eletrônico durante a cabine de votação, ou seja, durante o ato da votação. Então, analisamos essas quatro palavras, esses quatro termos, e numa apresentação mais à frente, na próxima apresentação, eu vou poder mostrar para vocês como foi essa análise, mas para não alongar muito, para não levar muito, para não tomar muito tempo, eu trouxe a questão do Haddad Kit Gay, para exemplificar como foi essa busca na plataforma Google Trends e como eu inseri isso dentro do meu trabalho, dentro da minha pesquisa. É importante ressaltar que durante essa investigação, eu fiz o meu processo de investigação. Como eu estava na Espanha, eu trabalhei dentro do gabinete de comunicação do ayuntamiento, que seria a prefeitura de Segóvia, que é a cidade onde eu morei na Espanha, e dali eu pude entender um pouco sobre o processo político da Espanha, poder comparar um pouco com o processo político do Brasil. E, infelizmente, no meu segundo mês de práticas, onde eu levava essa questão da dissertação mais na prática, onde eu podia estudar mais a fundo as questões das fake news, não só no Brasil, mas Espanha, Estados Unidos, a gente começou o processo de pandemia no país inteiro, no mundo inteiro, e as práticas acadêmicas, elas foram cortadas. Então, eu tive que fazer um trabalho depois totalmente virtual. Bom, seguindo, como foi essa análise dos quatro termos na plataforma Google Trends? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Sim. Deu uma travada aqui. Deixa eu ver. Só um segundo que o slide ele parou, ele não está avançando. Agora foi. Como foi essa busca na plataforma Google Trends sobre esses quatro termos relacionados à campanha política de Jair Bolsonaro? O interesse, essa busca, ela se deu através de três eixos. Eu trouxe dois, que foi o interesse de pesquisa pelo termo Haddad Kit Gay, no Brasil, entre janeiro e outubro de 2018, e quais eram as consultas relacionadas, ou seja, o que, além do termo Haddad Kit Gay, as pessoas estavam buscando na internet que estaria relacionado a Haddad Kit Gay. A plataforma também me permite mostrar qual a parte do Brasil, ou seja, em que cidades, em capitais, a busca ela tá mais em ascensão, onde a busca tem um aumento repentino. Eu trouxe o exemplo desses dois exemplos, ou seja, do dia 7 de janeiro, pesquisando pela expressão Haddad Kit Gay, do dia 7 de janeiro, dia 5 de agosto, por exemplo, essa busca está ali bem, bem baixinha, as pessoas não se falam muito sobre isso. Durante o processo de campanha política, a partir do dia 5 de agosto de 2018, a partir daí, quando as fake news elas são lançadas de uma maneira por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas as redes sociais, internet, a partir daí as buscas pelo termo Haddad Kit Gay, elas crescem de uma maneira muito impressionante. Ou seja, no dia 6 de outubro, que é o pico mais alto da nossa linha nesse gráfico, as buscas chegam a 100% em várias capitais do Brasil. E essa busca se mantém 100% do dia 6 de outubro, um dia antes das eleições no país, até o dia 13 de outubro, ou seja, ela fica uma semana inteira, praticamente, em ascensão, a busca pelo termo Haddad Kit Gay, que era uma fake news comprovadamente falsa. E quais eram as consultas relacionadas a esse termo? Os quatro primeiros, essa consulta ela tem vários termos, eu separei só os quatro primeiros, que seriam as pessoas, além de buscarem isso, buscam o nome do candidato, Fernando Haddad. Para quem não sabe, Haddad, se não ficou muito claro, Haddad é o oponente político de Jair Bolsonaro nas eleições do Partido dos Trabalhadores. Então, no primeiro momento, as pessoas estão buscando pelo seu nome, e um segundo momento, que teve um aumento repentino também, Haddad, criador do Kit Gay, ou seja, ele já criou o Kit Gay,
E é importante a gente levar que essa discussão ela não é recente, e eu trato isso no processo, no nosso marco teórico, porque essa discussão toda ela se dá lá em 2017, quando Haddad foi ministro da Educação do governo Lula. Então, não é uma fake news meramente jogada no ar que ele criou. Ele cria um fundamento dizendo que quando o seu oponente político era o ministro da Educação, ele tentou implementar nas escolas um kit gay, ou seja, tem fundamento, ele cria uma base para poder disseminar esse tipo de notícia. Então, a terceira busca, que teve um aumento repentino, seria Haddad criou o kit gay, e uma quarta busca seria Haddad cria o kit gay. Ou seja, as buscas relacionadas ao termo estão todas voltadas ao que o seu oponente criou ou cria ou pensou em criar esse kit que jamais existiu, que jamais foi distribuído nas escolas. Bom, através dessa investigação, através dessa análise de dados, tanto da rede social quanto de todos os termos na plataforma Google Trends, nós conseguimos entender um pouco sobre como se deu a base do discurso do Bolsonaro durante a sua campanha política no Brasil. Nós relacionamos um pouco a base política, a base do seu discurso com os discursos, principalmente de Donald Trump, porque Bolsonaro ele se inspira, ele se vê muito no ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não é à toa que eles têm uma campanha política um pouco parecida. Ou seja, qual é a base do discurso, sobre o quê, sobre qual tema ele está falando, sobre que tema ele propõe para a sociedade, se ele propõe políticas públicas, se ele propõe mudanças, se ele propõe mudanças no governo contra a corrupção ou contra qualquer outro tema que seja de interesse da população. A partir da base do seu discurso, já que ele fez uma campanha política totalmente voltada para a rede social Facebook, dentro da rede social Facebook, como ele utiliza a sua imagem, se ele utiliza a sua imagem através de uma foto, se ele utiliza a sua imagem através de um vídeo curto de 1 minuto, porque também outros estudos comprovam que as pessoas assistem mais, as pessoas veem mais vídeos curtos com informações precisas do que vídeos longos. Então, se ele publicava vídeos curtos, se ele fazia transmissões ao vivo, se ele fazia publicações através de texto, como ele usou a sua imagem para poder difamar os outros candidatos ou para poder se promover em cima dos outros candidatos, em cima dos outros partidos, e não através de debates políticos em rede nacional. Levando essa uma ordem cronológica, então, levando em consideração a base do discurso e o uso da sua imagem, a gente consegue chegar ao nosso objetivo, ou seja, o que a gente planta lá no comecinho dessa apresentação. Que tipo de emoção ele consegue gerar no seu eleitorado utilizando um discurso específico e utilizando a sua imagem, o tipo da sua imagem. Ou seja, se a gente pegar o exemplo do vídeo que é publicado na primeira semana que ele é hospitalizado durante a campanha, durante o atentado político, perdão, em 2018, esse vídeo, isso são dados que não são dados inventados, são dados que eu também trago na pesquisa. Esse vídeo foi o vídeo mais visto durante toda a rede, dentro de toda a rede social Facebook, no mundo inteiro. O vídeo que ele disponibiliza falando uma semana depois que ele sofre o atentado dentro do hospital, com coisas, com acessórios médicos e com a sua família em volta, ele gera uma emoção muito forte no eleitorado, no seu eleitorado, mas também no eleitorado que estava em dúvida. Ou seja, qual é a emoção, qual é a imagem que ele quer passar para esse eleitorado? Qual é a imagem? A imagem da segurança? Ele quer plantar aí que se ele tivesse armado, talvez ele não teria sofrido um atentado, levando em consideração que sim, que ele estava armado e com uma base de segurança muito forte. Ou seja, quais foram as emoções promovidas por Bolsonaro durante toda a sua campanha política? E, por fim, a gente consegue, dentro dessa tabela, analisar um pouco sobre as notícias falsas que foram difundidas e que foram comprovadas pelo Ministério da Justiça no Brasil. Ou seja, a gente consegue numerar quais são essas notícias, o motivo delas serem consideradas falsas, e a gente traz também a notícia verdadeira para poder fazer um contraste sobre o quão grande, o quão imensa se torna, uma montanha ela vai crescendo cada vez mais, que a gente planta uma sementinha, que seria a sementinha do WhatsApp, por exemplo, enviando um áudio que não tem veracidade, que não tem respaldo, que não tem uma comprovação científica, por exemplo. E é importante a gente falar sobre comprovação científica pelo momento atual que o Brasil está vivendo, ou seja, uma vez que o atual presidente
ele determina que o Exército Brasileiro produza a medicação cloroquina e me fugiu a mente agora, cloroquina e hidroxicloroquina, se eu não me engano. Produz em massa um medicamento que não tem comprovação científica para tratar uma doença que todavia, as vacinas estão em análise. Então, que tipo de notícia esse presidente quer? Em que ele se respalda? Dentro das publicações analisadas, a gente consegue trazer um dado que é muito importante, que é quais das publicações elas vêm respaldadas de um link de algum jornal, de um link de algum meio de comunicação confiável, dando credibilidade a essa notícia. Ou seja, quais os tipos de notícias difundidas, quais os tipos de notícias falsas difundidas, e se as notícias propagadas por ele, elas têm respaldo científico, respaldo social, respaldo por parte da comunicação, não só no Brasil, e isso leva a gente a um dado levantado pelo próprio Facebook, que em 2019 ele lança os líderes mundiais, que é uma lista dos líderes mundiais mais influentes na rede social Facebook, e por incrível que pareça, durante o ano de 2018, durante o ano de campanha política no Brasil, Bolsonaro ele fica em primeiro lugar em dois desses rankings. Ele consegue ficar em primeiro lugar como o presidente que mais interage com o seu eleitorado através da plataforma Facebook, e ele fica em primeiro lugar como o líder mundial que mais tem reações, que mais tem curtidas, comentários, compartilhamentos também na rede social Facebook, ganhando do Donald Trump, que tem quase 3 vezes mais seguidores que ele, e ganhando também do presidente do México, que também está dentro dessa discussão de campanhas políticas através das redes sociais. Esse é um resumo, de como eu desenvolvi a pesquisa, como foi trazendo a questão para a gente poder responder os nossos objetivos nossos objetivos colocados lá no início dessa pesquisa, e como a gente consegue chegar numa percepção de Brasil, porque não é uma pesquisa que tem fim, ela não acaba aqui, essa discussão da minha dissertação, ela não acaba aqui, ela tem uma continuação. Eu espero poder levar um pouco dessa discussão para o meu mestrado e espero poder levar um pouco dessa discussão em artigos acadêmicos para eu poder levantar mais dados, porque a pesquisa ela é sobre as eleições de 2018, mas eu gostaria muito de, no momento futuro, agora comparar as eleições de 2018, a campanha política do presidente e o cenário atual do Brasil com a questão do Covid-19 e as notícias falsas que envolvem o Covid, a vacina e a população. Bom, espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado e um pouco do resumo do meu trabalho que eu acabei de apresentar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Charles. Temos aqui algumas mensagens, mas eu vou ler no final da comunicação da Carolina. Uhum. As perguntas também serão depois da comunicação dela. E os meus comentários também. Tá bem? Muito obrigado. Tá ok, obrigado a você. Vamos lá, apresento aqui rapidamente Carolina Miranda Oliveira, que é formada em Pedagogia pelo Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense, cursou mestrado na Universidade de Cádiz, Espanha, o mestrado em Investigação Educativa e Desenvolvimento Profissional do Docente, é integrante do grupo de pesquisa Espaços Educativos e Diversidade Cultural, CNPq Brasil, e do grupo de investigação da Universidade de Cádiz, Laboratório Social, Comunica, Educa, Participa, e do programa Escolas do Território da Universidade Federal Fluminense. Atualmente é doutoranda no programa de doutorado em Ciências Sociais e Jurídicas da Universidade de Cádiz. Possui pesquisas desenvolvidas principalmente nos seguintes temas: educação diferenciada e educação escolar indígena. E hoje ela vai falar sobre o bilinguismo no processo de escolarização, de escolas Guarani-Mibiá. Carolina? Oi, tá me vendo? Sim, o espaço foi seu. Vou apresentar aqui, tá? Também. Oi.
Vocês estão vendo já? Sim, estamos. Sim. Calma aí. Então, vou começar agradecendo ao Samuel pelo convite, agradecendo a vocês que estão participando e nos escutando, né? Então, antes de começar a falar sobre o tema, eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Como eu conheci os Guarani Mbiá em 2011, quando eu entrei na graduação, participei de um projeto de pesquisa, a qual eu estou ainda, né, integrante, e nesse projeto eu tive a oportunidade de me envolver em várias ações, em vários projetos e coisas relacionadas à educação, coordenado pelo professor Domingos Nobre, um pesquisador da etnia Guarani-Mbiá. Essa etnia, ela está no sul do Brasil e no sudeste, e a minha experiência foi com os Guarani-Mbiá do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Dentro desse período, eu fui professora na comunidade, participei de um projeto governamental, um projeto com muitas críticas, mas que no momento foi muito importante para eu me aproximar ainda mais da comunidade, conhecendo melhor os Guarani, nesse processo, né, de querer conhecer mais e mais e estudar e estar perto, né, dos Guarani. Participei como professora, alfabetizadora, junto com o professor Guarani também, tentando, né, melhorar o programa governamental, que tinha bastante déficit, bastante dificuldade, bastante impossibilidade também, né? Não era um projeto de qualidade, mas a partir da minha relação, já conhecendo os Guarani, nesse projeto que fazia parte do professor Domingos Nobre, a gente tentava melhorar esse programa. Enfim, esse programa continua, né, com o professor Domingos Nobre e outros parceiros, a Ana Beatriz, que é uma das parceiras, está aqui. Ele se estendeu, agora atende, né, forma professores caiçaras e quilombolas da região de Angra dos Reis e Paraty, e a gente segue envolvido em vários projetos, né, de formação de professores indígenas, produção de material didático. E essa pesquisa foi o resultado de um desse projeto, o bilinguismo no processo de escolarização do 6º ao 9º ano Guarani-Mbiá, um estudo de caso no Colégio Indígena Estadual Guarani Karaí-Coerirendá. É uma realidade, muitas escolas indígenas no Brasil só oferecem o ensino de 1º ao 5º ano, o que torna, né, traz muitas dificuldades para os jovens que querem seguir estudando, que alguns, querendo, né, seguir seus estudos, acabam se matriculando em escolas não indígenas e não recebendo, como é garantido por lei, uma escolarização diferenciada, intercultural e bilíngue. Essa escola, por muitos anos, só ofereceu o ensino de 1º ao 5º ano, sendo o 2º segmento recente, em 2015, foi implementado, e, a partir disso, professores não indígenas foram puxados, foram convocados para atuarem como professores nessa escola.
O objetivo foi analisar como se desenvolvia as situações de bilinguismo nas aulas de língua portuguesa e de língua guarani do segundo segmento, né? Levando em conta que os professores indígenas, que os professores que atuavam lá, em sua grande maioria, não eram professores indígenas, apenas um era professor indígena da comunidade que dava aula de língua guarani. O objetivo específico foi analisar as dificuldades e oportunidades produzidas pelo bilinguismo nas aulas, e em que medida esse bilinguismo utilizado contribuiu ou não para o fortalecimento da língua guarani. A metodologia foi análise bibliográfico, estudo de caso baseado em Sarmento, 2000, que consiste na observação, na entrevista e na análise de documento. Os instrumentos usados foram a gravação de vídeo das aulas de língua portuguesa e língua guarani, a observação participante, a análise documental do projeto político-pedagógico da escola e a análise da formação continuada de professores não indígenas, que eu vou explicar posteriormente. O início do bilinguismo nas escolas indígenas ocorreu durante a ditadura militar. A gente sabe que o ensino escolar oferecido às populações indígenas por muitos anos foi um ensino civilizatório, um ensino que tinha como objetivo agregar, introduzir os grupos indígenas à nação, né, brasileira, não só brasileira, mas como toda a América Latina, fazer com que os indígenas deixassem suas línguas e integrassem a cultura nacional. Depois que a FUNAI, né, passa a existir, substituindo o órgão anterior que era responsável, eles apoiaram a entrada de um grupo de linguistas estadunidense, o CIL, que teve entrada em vários países, né, da América Latina, México e outros, inclusive no Brasil, em 1967, e o ensino bilíngue o ensino bilíngue nas comunidades indígenas se inicia com a atuação desse grupo nessas comunidades, um grupo que tinha como discurso alfabetizar na língua materna, mas que, na verdade, a real intenção era converter os indígenas ao protestantismo a partir de um ensino bilíngue de transição, ou seja, um bilinguismo que inicialmente usava, né, se partia da língua materna, mas que finalmente oportunizava que os indígenas deixassem suas línguas vernáculas para adotar somente a língua nacional. Depois de muitas críticas, né, esse grupo foi impossibilitado de atuar, mas seguiu ainda atuando em muitas comunidades, até hoje, né, ainda em algumas comunidades estão presentes. Em 1988, com a Constituição Federal, a lei garante que as escolas indígenas recebam um ensino diferenciado, intercultural e bilíngue, que, posteriormente, outras leis também foram aperfeiçoando e garantindo ainda mais esse direito, né, de ensinos que valorizassem a cultura indígena, a língua, que fosse um ensino intercultural, né, que tivesse conhecimentos da sociedade, conhecimentos universais, né, e conhecimentos da cultura, conhecimentos tradicionais. Nessa pesquisa, a gente partiu de 3 modelos de ensino bilíngue, né? O primeiro, o bilinguismo de transição,
que é o bilinguismo que o CIL, essa instituição norte-americana que eu falei agora, usava, né, que é o uso da língua majoritária inicialmente apenas, é usado inicialmente. Depois, eles deixam, né, favorece que os indígenas deixem de usar suas línguas para que passem a usar somente a língua majoritária. O bilinguismo de manutenção ou de resistência, que é um bilinguismo que a gente acredita, né, onde a língua minoritária é estimulada, é empregada, é usada em todo o ensino escolar. Um bilinguismo que favorece o fortalecimento da cultura e da língua indígena. E o bilinguismo de imersão, que é um convívio total com a língua dominante e que, com o tempo, né, leva ao desuso da língua minoritária. A gente analisou o curso de formação de professores não indígenas. O que era esse curso, né? Como o ensino de segundo segmento foi implementado na comunidade em 2015 apenas, esses professores não conheciam a cultura guarani, professores de Juruá, né? Não indígenas, Juruá em Guarani-Mibiá. Não conheciam a cultura, não sabiam como oferecer um ensino diferenciado. E esse projeto, né, coordenado pelo professor Domingos, pela Universidade Federal Fluminense, ofereceu a esses professores um curso de formação continuada para que esses professores se apropriassem da cultura, conhecessem a cultura, e também, como objetivo, elaborar uma proposta curricular para o segundo segmento, que até então não existia, né? A proposta curricular da escola contemplava somente do primeiro ao quinto ano. Durante essa formação, esse curso de formação de professores, para o desenvolvimento dessa proposta curricular, foi desenvolvida uma metodologia que é muito ampla, não dá para explicar agora, mas que, basicamente, os professores tornavam-se pesquisadores de suas próprias áreas, fazendo leituras dos cadernos de visão diária. Esses cadernos de visão diárias, eles foram elaborados em São Paulo pela gestão de Paulo Freire, na Secretaria Municipal de São Paulo, em que existem cadernos sobre cada área do conhecimento, né? Física, biologia. Esses professores liam e debatiam nessas formações leituras sobre o bilinguismo na escolarização, sobre a cultura indígena e as análises das aulas. Nesse projeto, bolsistas frequentavam as aulas de alguns professores, né? Inclusive do professor de língua portuguesa e língua guarani, editavam essas aulas, seguindo esse roteiro de análise, os passos da aula, o objetivo da aula, o aspecto positivo, porque a intenção não era mostrar ao professor aspectos negativos de suas aulas, só aspectos positivos, e as questões teóricas, que eram de natureza metodológica, conceitual, a partir da prática do professor. Esse roteiro de análise era importante porque, ao assistirem suas aulas, os professores passavam a refletir sobre suas ações, né? Em conjunto, em pares, discutiam e cresciam, se desenvolviam melhor como professores a partir desse diálogo em conjunto, dessas análises, dessas reflexões que tinham sobre suas aulas. Os passos das aulas, aqui é um exemplo da aula de língua portuguesa. Não vou explicar tudo para não perder tempo. Uma foto do professor de português. Uma análise da aula de língua guarani. Algumas fotos mais. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Durante as perguntas, a gente pode falar mais. Ok.
A análise do projeto político-pedagógico da escola, que eu também fiz, não do projeto do segundo segmento, mas do ensino primário. Esse projeto ele foi desenvolvido, organizado, de acordo com as particularidades linguísticas e culturais da comunidade. Esse projeto apresenta, né, um privilégio, que os indígenas da comunidade privilegiam os conhecimentos tradicionais, foi elaborado com a participação da comunidade. Essa comunidade se preocupa muito como as crianças, né, recebem o ensino na escola. É uma comunidade que tem bastante consciência e atitude linguística, né? D'Angelis, um linguista, fala dessa atitude linguística que os indígenas devem ter para manterem suas línguas, que é importante que eles saibam a importância de criar, de priorizar o uso da língua, espaços privilegiados, né, na escola e na comunidade. Essa comunidade só fala em língua guarani, né, diariamente, dentro da aldeia. Se preocupa que as crianças sejam alfabetizadas na língua materna, e o desenvolvimento de livros na língua guarani pelos docentes indígenas. Existem materiais, né, elaborados por eles, a defesa de uma escola bilíngue. Porém, na época, esse projeto precisava de atualização. As considerações finais. Depois de todos os documentos e as análises, a gente chegou a uma conclusão de que o bilinguismo usado era um bilinguismo de resistência, né, com toda essa preocupação dos professores e essa intenção também dos professores não indígenas em oferecer um ensino diferenciado a partir da formação, recebendo apoio, né? E como que esse professor não indígena poderia oportunizar o ensino da língua em suas aulas, já que eles não falavam a língua guarani? Dando espaço à língua, utilizando vídeos, textos, documentários em língua guarani que existem, dando espaço para que os alunos conversassem em guarani, também fazendo com que os alunos participassem de suas aulas, uma palavra que o professor queira traduzir para o guarani, uma palavra do português traduzida para o guarani, né? Dando espaço para que os alunos indígenas falassem e usassem suas línguas. Chegamos à conclusão que o bilinguismo usado era de resistência, mas existia variáveis, ou seja, dependendo do conteúdo, dependendo de como o professor conduzissem essas aulas, esse bilinguismo seria de resistência ou não. E que nas aulas do 6º ao 9º ano a língua poderia, né, ter mais espaço. Mesmo os professores indígenas tendo conhecimento das línguas, o professor indígena tendo conhecimento da língua, favorecia que o ensino bilíngue fosse desenvolvido com mais facilidade, mas que nem sempre quer dizer que, pelo professor falar a língua indígena, o bilinguismo será de resistência ou não, já que, dependendo do material que ele use, da forma como ele utiliza esse bilinguismo, os conteúdos e etc., pode contribuir para o não fortalecimento da língua. E as referências bibliográficas, se tiverem alguma dúvida, a gente segue conversando. Obrigada.